A paz do Senhor, Juventude de Cristo! Está começando mais um programa do Conectados na Lição. Para ampliar o seu conhecimento, fique com a gente porque estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição aqui no nosso canal da Editora Betel, estudando a revista Conectar Mais Jovem, que traz o tema Os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. E hoje, entrando muito bem na 8ª lição, que vai abordar sobre Marcos e os milagres de Jesus. E já vamos começar, né, gente, com perguntas, né? Vamos perguntar, vamos chamar para cá o nosso querido comentarista da revista, nosso querido pastor César Rosa de Mello, diretamente de Brasília. Pastor, seja bem-vindo. E a pergunta é o seguinte: como Jesus precisava ser ungido se ele era Deus? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Juventude de Cristo, a todos aqueles que estão aí conectados na lição. Bem, Jesus, a Bíblia diz que ele foi ungido por Deus para fazer o bem a todas as gentes. O profeta Isaías também vai te ensinar acerca que a unção de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. Vejamos, queridos, Jesus ele entra na raça humana. E quando ele entra na raça humana, conforme o próprio apóstolo Paulo deixa registrado, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo. Então, a partir desse momento que ele assume essa forma de servo, ele passa agora a ter a necessidade de ter uma unção sobrenatural de Deus na operação de milagres. Marcos ele vai retratar muito bem isso, porque Marcos vai narrar cerca de 18 milagres que Jesus realizava. Então, o que é interessante nós entendermos é que Jesus, ele era Deus. Porém, quando ele assume a forma de servo, ele agora sim é revestido de poder. Jesus, ele vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites. Né? Por que isto, queridos? Justamente para buscar o poder dos altos céus, porque a obra jamais pode ser feita sem a unção do Espírito Santo ou sem a unção de Deus sobre as nossas vidas. Se o próprio Jesus nos deixou o exemplo, querido, que nós venhamos buscar isso todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo continua o mesmo, conforme Hebreus diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, ele não muda. O mesmo Jesus que operava milagres no passado, ele opera hoje. Então, o que precisa? Precisa de mim, precisa de você, precisa que nós venhamos buscar poder dos altos céus. Precisa que nós também venhamos pedir o revestimento dos altos céus. Sabemos que esse revestimento de poder prometido é o Espírito Santo. Atos, por exemplo, 1:8 vai dizer que Deus derramaria sobre nós, né, o Espírito Santo. Né? Vocês seriam revestidos de poder. E esse poder nos levaria a ser testemunhas em várias partes do mundo. Então é imprescindível que todo discípulo de Jesus, que todo aquele que se compromete com a obra de Deus, tem que buscar um revestimento de poder, tem que viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. Ainda mais que vivemos tempos de densas trevas. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais em Cristo para a destruição das fortalezas. Então que eu e você venhamos buscar cada dia mais revestimento de poder dos céus para fazer a obra de Deus. Para que nós venhamos dizer, como o apóstolo Paulo, que a nossa pregação não consistiu apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de poder. Que eu e você, querido, venhamos aprender com Jesus, que mesmo sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele se comprometeu com essa missão de resgate e viveu uma vida pautada na virtude do Espírito Santo. Deus era com ele. Pastor César, muito bem, mas nós queremos saber que durante 3 anos e meio do seu ministério, Jesus operou grandes maravilhas. Mas de que forma que isso acontecia? O senhor pode explicar melhor para a gente? É interessante esta pergunta,
Porque quando nós vemos Jesus chegando diante do túmulo de Lázaro, Jesus faz uma oração que é mais ou menos assim: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Quando Jesus assume forma de servo, no quesito milagre, Jesus passa a usá-lo em consonância à vontade do Pai. Ok? Isso é muito interessante. Então, Jesus ele é tocado pelas pessoas, Jesus opera milagres, mas nós precisamos deixar bem claro que isto é em consonância com a vontade de Deus. Ele e o Pai eram um. Então, ele sabia a vontade de Deus. Os evangelhos eles mostram muito relatos de milagres. Mas eu quero que você entenda também que nem todos naquela época foram curados, nem todos daquela época foram libertados, nem todos ressuscitaram, muitos milagres não foram realizados. E aí nós podemos enumerar uma série de explicações para isso. Uma delas é a questão da incredulidade que havia demais na cidade, mas também haviam aquelas pessoas que não foram curadas porque simplesmente não eram a vontade de Deus. E nós, como ministros de Deus, como servos de Deus, nós precisamos aprender esta grande lição, queridos. Não é porque eu tenho o dom de cura, não é porque Deus me usa em milagre, não é porque Deus cercou a sua igreja de dons espirituais que nós vamos usá-lo assim, sem parâmetros. Não, a Bíblia diz que os dons do Espírito Santo foram usados para edificação, para consolo e para exortação. E milagre, principalmente essa questão de milagre não é para exibicionismo humano e nem tampouco para marketing pessoal, não. Nós precisamos aprender com Jesus isso também. Quando Jesus efetuava alguns milagres, ele mesmo dizia: vai e não conte a ninguém o que Deus fez por ti. Ok, Jesus ele nos dá uma lição grandiosa, queridos. Sabe por quê? O milagre é muito bom, é uma combustão muito boa. Mas eu quero te lembrar que milagres, o povo que mais viu milagres foi o povo de Israel. Viu maná, chover maná do céu, viu o cordoniz voar a uma altura de 0,5 metro, viu o mar vermelho se abrir, viu tantos milagres acontecendo, água jorrando da fonte. E, no entanto, esses milagres não serviam para levá-los à terra prometida. Apenas 2 entraram na terra prometida. E é uma geração de milagres. Queridos, que nós venhamos ter parâmetros. Jesus usava milagres. Jesus é usado em milagres. Mas o objetivo de Jesus era glorificar o nome do Pai que estava no céu. Era mostrar o poder de Deus. É interessante porque no capítulo 9, nós vemos um cego de nascença e alguns até o inquiriam Jesus perguntando: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus fala assim: nem ele e nem os seus pais. Mas ele nasceu assim para que fosse mostrada a glória de Deus. Queridos, que tudo que Deus usar eu e você para fazermos, seja para a glória de Deus, seja para a glória da sua magnificência. Somos pó, somos cinza, somos apenas instrumentos que Deus usa para a execução da sua obra nessa terra. Então que venhamos ser sensatos e aprendermos com Jesus a usar os dons que Ele nos deu em consonância com a vontade do Pai. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, totalmente gratuito, o Pio Conectar Mais Jovem, programa de incentivo à leitura, grande subsídio que tem certeza vai ampliar e muito o seu conhecimento na busca aí da palavra de Deus. E já quero aqui cumprimentar a nossa convidada do dia, ela que é graduanda em teologia. Seja bem-vinda, diaconisa Juliana Nascimento. Juju, o que o Pio traz para agregar a lição dessa semana? Muito obrigada. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez no Conectados na Lição. Bom, como nós estamos falando de milagres, o Pio Conectar vai trazer um alerta para que você não caia na farsa dos falsos profetas. Bom, e eu já quero fazer uma pergunta para o pastor César Rosa. Pastor César Rosa, na visão do evangelista Marcos, qual deve ser a missão da igreja? Ok. Não poderíamos deixar de falar sobre a grande missão que Marcos estabelece para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha, Marcos apresenta Jesus como servo.
E nesse prisma de Jesus como servo, como aquele que está acessível às necessidades humanas, como aquele que está aí para socorro da multidão, das pessoas, a igreja não é diferente. A igreja foi estabelecida com Jesus com propósitos bem definidos. O primeiro deles é pregar o evangelho a toda a criatura. É a missio Dei, é a missão da igreja. Anunciar Jesus Cristo morto, crucificado, ressuscitado e que vem buscar para levar a sua igreja. Então, a missão primordial da igreja, qual é? Anunciar Jesus Cristo a todas as nações. E para isso, Deus nos presenteou com dons. Ele prometeu que estaria conosco para fazer esta obra. Ele até mesmo disse que quando não estivéssemos diante de autoridades e não soubermos o que faríamos, o Espírito Santo nos auxiliaria. E até diz que o Espírito Santo nos faria lembrar das coisas que ele nos tinha dito. Então não podemos nos olvidar desta grande comissão que é a obra missionária. Queridos, hoje nós temos aproximadamente aí 10 mil povos, aproximadamente, que não sabem nada de Jesus Cristo. Se você não sabe, na famigerada janela 10/40, existe uma média de 60 países onde a resistência contra a pregação do Evangelho é muito grande. E nós, debaixo da virtude, do poder e do Espírito Santo, podemos levar luz a essas regiões de densas trevas. A segunda é fornecer amparo às pessoas. Querido, nós vivemos um tempo de pessoas tão carentes, tão deprimidas, tão oprimidas. E o evangelho não pode ser um evangelho apenas espiritual, mas é um evangelho que toca o homem de maneira holística. Esta palavra holística durante muito tempo foi usada, hoje parece um pouco esquecida. Holístico quer dizer integral, totalidade. O ser humano não pode ser visto de maneira fragmentada. O mesmo Deus que quer curar as feridas da alma é o mesmo Deus que quer curar as feridas físicas, matar a fome. É o mesmo Deus que quer restaurar a dignidade. É o mesmo Deus que quer resgatar o espírito para que ele possa habitar nos céus. Então nós precisamos também ser amparo para essas pessoas. Num dos milagres que Jesus realizou, a multidão estava ao seu lado, estava saciada com milagres, estavam aí ávidas por ouvir as suas palavras, mas a hora já era avançada. E de repente Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: dai-lhe vós de comer. E esta mesma máxima serve para nós hoje: dai-lhe vós de comer. É uma multidão faminta, é uma multidão que está aí com seus problemas, está aí com as suas dificuldades. E a igreja, como diz a palavra, ela é a coluna e firmeza da verdade. Ela é o farol que guia aqueles que estão perdidos. A igreja também é aquela que fornece o pão da vida para matar e saciar a fome de uma alma que se encontra sedenta. Mas ela é também o socorro de alguém que pode doar cestas básicas, de alguém que pode sair pelas periferias, de alguém que pode ir para as ruas, valados, abraçar mendigos, alcançar prostitutas, pregar o evangelho do reino a toda criatura, independente de sexo, de raça, de cor. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi estabelecida para fazer a diferença neste mundo. Um mundo que é caracterizado pela exclusão de muitos. Mas a igreja foi chamada para incluir, foi chamada para agregar, porque o evangelho ele não exclui, ele inclui. Ele trabalha, ele liberta, ele transforma em uma nova criatura em Cristo Jesus. Que eu e você sejamos impactados com o Evangelho de Marcos, com a pessoa de Jesus Cristo, e que nós venhamos a cada dia mais sermos instrumentos na mão de Deus para oferecer àqueles que estão perdidos a maior esperança, o maior presente que alguém pode ter, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a Editora Betel
tem um plantão comercial prontinho para atendê-los. Isso mesmo, queridos. Entre em contato e peça já o livro subsídio do trimestre, O Mistério dos Evangelhos. Você vai saber tudo sobre Jesus, como rei, como servo, como sacerdote. Bem, um livro maravilhoso que vai ampliar o conhecimento e os estudos aí da Palavra de Deus. Temos ainda a Bíblia Jovem, Bíblia do Culto Jovem, com design arrojado, harpa cristã, Palavra de Jesus em vermelho, tudo para a edificação da juventude de Cristo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a nossa querida convidada Juliana Nascimento, ao pastor César Rosa, diretamente de Brasília, e a você que esteve conosco. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.